E vamos começar porque essa matéria, ela é tremenda. Diga comigo, espírito, alma e corpo. Diga, eu sou um espírito, eu tenho uma alma que habita num corpo. Então, só para a gente estar dando um resumo do que nós vamos falar hoje, né? No espírito nós nascemos e no espírito nós somos justificados. Diga, no espírito nós nascemos. Diga, nele nós somos justificados. Me leva lá o pessoal do telão aí, em João 3, capítulo 3, versículo 3. João 3, 3. Eu quero ler até o 7, né? Então, é importante que você entenda que o novo nascimento em Cristo acontece no nosso espírito. Tudo bem? Vocês estão comigo? Nós somos um espírito, possuímos uma alma que habitamos no corpo. Então, Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que se alguém não nascer de quê? Posso ouvir vocês? De novo, diga, é um novo nascimento, né? Então, não pode ver o reino de Deus, tá? Então, diga, reino de Deus. Então, preste atenção. Então, para você ver o reino de Deus, não só aqui na terra, mas como no céu, você, pela Bíblia, nós temos que nascer de novo. Versículo 4, vamos lá. Isso aqui é só recapitulando. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Porque eles não tinham a revelação do novo nascimento, né? Como é que uma pessoa grande pode voltar para o útero? Jesus não estava falando do nascimento natural humano. Ele estava falando do novo nascimento espiritual, no espírito. Tudo bem? Versículo 5, vem comigo. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do espírito, diga, da água, diga, nascimento natural, e em Cristo, nascimento espiritual, né? Alguns pesquisadores dizem que essa água é do Espírito Santo, outros dizem que essa água é do ventre materno, né? Mas não está explicitamente, né? Mas ele fala nascer da água, uns falam que é do batismo, né? Nas águas. Mas, enfim, o importante é que nós precisamos nascer do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus, né? Ser imergido, né? Ter acesso. Versículo 6, presta atenção. O que é nascido da carne, o que ele é? O que ele é? E o que é nascido do Espírito é o quê? Diga, eu sou um Espírito, que eu nasci de novo, né? Diga, possuo uma alma que habita no corpo. Diga, o nome da matéria é espírito, alma e corpo. Tudo bem? Vamos lá no versículo 7. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam o quê? Então, é um novo nascimento. Me leva lá em Romanos 14, 17. Preste atenção nisso aqui. Então, o reino de Deus, a gente acha, compara com o reino humano. E o que é o reino humano? É o reinado, é o poder. A gente vê a desigualdade social, a gente vê tanta coisa aí, que a gente acha que reinar é sentar numa cadeira de ouro. E o reino que o povo descendente de Abraão esperava era esse. Tudo bem? Se por mim não precisa botar a luz não, tá? Pode deixar como tá. Vamos lá. Porque o reino de Deus, vamos ler? Então, o reino de Deus, ele não é constituído de coisas materiais. Tudo bem? Como a gente acha, eu vou ter uma posição de autoridade, né? Eu vou ter ganhos, eu vou ter carro, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não, o reino de Deus não consiste em bebida, nem em comida, nem mais em justificação, em paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando nós nascemos, nós fomos justificados. Então, você, para Deus, né, quando ele vê um novo nascimento, ele olha para o nosso espírito e falou, aquele ali é justo. Porque você hoje não vive mais
pelo que você vê. Você vive pelo que você crê. E a Bíblia diz lá em Romanos, se quiser anotar, 1,17, que o meu justo, bota lá, Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Então, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Então, não é pelas suas obras, é pela tua fé. Tudo bem? Não se trata nada do que a gente faz. Né? Você não vem estudar a palavra para melhorar Deus. Você vem estudar a palavra para se melhorar. Tudo bem? Vocês estão comigo? Então, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, o judeu, que foi para quem Jesus veio, né, para a descendência dele. E também do grego. Enfim, ele veio para Israel, para aquele que tinha sabedoria na época, né, que tinha passado por alguns impérios. Versículo 17. Agora presta atenção. Porque a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Como de fé em fé. Então, não é pela lei. Né? Na lei, você vivia pelas suas obras. Na fé, você vive pelas obras de Cristo. Tudo bem? Na lei, você vivia pelo que você faz. Na fé, você vive pela graça que o Pai concedeu a nós através de Jesus Cristo. Então, não se trata nada de nós. É tudo, porque por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Então, o que diz aqui? O pecador é isso? Não. Então, o justo você tem que atrelar à fé. Porque você foi justificado, não é pelo teu mérito. Não é... O que é graça? Graça é o quê? Favor. Então, não é pelo nosso mérito. Você nunca vai merecer, nem eu. Tudo bem? Então, está aqui, de fé em fé, como está escrito, o justo tem que ter fé, é isso? Não. Então, não adianta você ter a Bíblia. Tudo bem? Eu estava falando com a minha irmã agora, você às vezes conhece os versículos, é um dom que Deus deu aqui, porque o Espírito Santo, ele traz, ele lembra a palavra, né? Mas não adianta você pode ter tudo decorado, mas não adianta você ter decorado se você não vive. Nenhum amém, nenhum glória a Deus, nenhum aleluia, mas tudo bem. Né? É melhor, diga, é melhor eu viver um versículo do que decorar vários e não praticar nada. Tudo bem? Então, irmão, não se trata de decorar versículos, se trata de viver os versículos. É porque os alunos vão me abordando, eles não sabem, mas o Espírito Santo já está trabalhando através deles na minha vida. Então, o que está escrito aqui? O justo viverá. Então, a palavra é alimento para o teu espírito. Por isso que Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus tem nome, Bíblia. Tudo bem? Isso está lá em Mateus 4:4. Então, irmão, você tem que alimentar o teu espírito. Quem alimenta o espírito é a palavra. Esse é o alimento do teu espírito. É como que eu alimento a parte espiritual? Botando palavra para dentro. Tudo bem? Né? Porque aí, quando transbordar de palavra, o que vai acontecer? Ela vai sair pela tua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, não adianta botar o copo na metade. Precisa transbordar. Tudo bem? Por isso que eu peço a vocês, depois teve aula essa semana, vai meditar. Vocês têm uma semana para meditar na apostila. Porque, assim, irmão, lógico, que eu já dei essa aula muitas vezes, mas cada vez que eu vou dar, o Espírito Santo trabalha, porque Deus, ele não é o eu fui, não é o eu serei. Ele é o eu sou. Ele é o que você precisa que ele seja hoje. Ele é presente. A fé não vem por você ter ouvido, nem pelo que você vai ouvir. Ela vem por ouvir, né? E ouvir de novo, quer dizer, a fé é um ato de alimento presente. Você não come um alimento para o teu corpo uma vez por semana. Você come todos os dias. Então, você tem que criar esse hábito de ter um tempo com a palavra. Ah, pastor, é uma correria, eu sei. E cada dia vai ser mais corrido. E o diabo está roubando a palavra, por quê? Romanos 10, não precisa colocar não. Romanos 10, 17, diz que o agente que te gera a fé é a palavra. E a palavra de Deus. Então, irmão,
Você tem que decidir, ou eu fico no Facebook, nada contra, ou eu fico no Instagram, nada contra. Agora, você pode usar o Instagram, o celular, para ouvir a palavra, porque hoje você bota lá, você tem a Bíblia falada, né? Tem a Bíblia Mensagem, você tem a Bíblia King James, você tem vários tipos de Bíblia no YouTube. Então, use a internet, porque a internet é bênção, irmão. Depende da forma que você usa. Tudo bem? Então, não fica essa coisa, a internet é coisa do diabo. Não, irmão. Depende de como você usa. A internet hoje me leva a dar aula para fora do país. Né? Ano passado eu tive uma turma na Espanha, na França, na Inglaterra, na África, em Recife. Então, porque hoje você, através da internet, você pode. Então, o evangelho está sendo pregado. Né? A qualquer momento, a trombeta vai tocar. Não é isso? Tem alguns países ainda que a internet é proibido. Tudo bem? Mas nós vamos romper essa barreira. Tudo bem? Então, vamos lá. Eclesiastes 12, 7. O que acontece, professor, com o espírito? Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 12, 7. Está lá depois de Provérbios. Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Então, o que acontece com o meu espírito? Né? O que diz aqui? E volta para onde? Então, o pó, você já sabe que é o seu corpo humano. Seu corpo terreno, que nós vamos falar disso hoje, tudo bem? Então, esse corpo terreno, né, ele vai voltar para o pó, tudo bem? De onde veio? E o espírito volta para onde? Que o Deus. O deu, né? Então, você vai ver Deus em Gênesis 2, 7, quando ele sopra, primeiro ele diz, em Gênesis 1, 26, façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, você não é imagem de um Deus, né, de uma parte só de Deus, você é imagem da totalidade. Ou seja, você também é uma trindade. Captou? Calma que eu vou chegar lá. Nós vamos ter aula de ansiedade. Agora vamos para a alma. Diga, o espírito é justificado. Diga, a alma é santificada. Tudo bem? Então, o que acontece com a alma? A alma é o centro das suas emoções, é o centro da tua mente, dos teus desejos, é o psique. Tudo bem? É o psicológico. Estudo da alma, psicologia. Tudo bem? Vocês estão comigo? Então, é a parte emocional. Falamos semana passada sobre, acima de tudo, tudo que você tem que guardar. Eu estou fazendo um resumo, tudo bem? Que essa aula vai para o YouTube. Tudo bem? Então, acima de tudo, o que você deve guardar, guarda as suas emoções, porque dela procede a fonte de vida. Então, eu estou te dando a receita, como tratar do teu espírito. Levanta a sua mão e diga, tratando do espírito, colocando palavra para dentro. Diga, não lendo, mas meditando e entendendo. Tudo bem? Não é aquela coisa assim, nada contra. Eu vou ler a Bíblia 1 ano. Que ótimo. Mas não adianta você ler e não colocar para dentro e não entender nada e não viver nada. Tá? É melhor que você tenha calma, você medite. A Bíblia não manda você ler. Salmo 1 não precisa colocar. Salmo 1, versículo 2 e 3, diz que bem-aventurado o homem que tem um prazer na lei de Deus. Então, irmão, a Bíblia hoje, para mim, além de ser um prazer, é uma necessidade. O dia que eu não consigo, sabe, que está corrida, eu tenho que me planejar para arrumar um tempo para meditar. Nem que seja 15 minutos, num versículo. Mas aquilo é um alimento para a gente. Né? Como a academia. Né? Hoje os médicos chegam lá, você tem que fazer exercício. Pastor, não tem dinheiro para pagar a academia. Mas você pode caminhar? Vai caminhar. Isso Deus não vai fazer. Porque Deus não está no controle de tudo. Ele não vai caminhar por você. Né? Então a alma... Bom, aqui está claro, o pó volta para onde? E o espírito vai para onde? Agora vamos lá para a alma. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Vocês viram que fantástico que a irmã perguntou, e a alma? Então, às vezes, eu não abro para pergunta, porque a própria matéria vai responder. Por isso, se vocês tiverem alguma dúvida, anotem.
Se eu não tiver falado, pode ser que esteja na próxima aula, ou mais a dúvida a respeito da aula. Tudo bem? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Vocês estão aqui? Amém. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Então, o que acontece? A gente foi criado num padrão humano, né? Você foi criado num padrão emocional. Por isso que hoje, né, as terapias, né, as questões, a OMS, segundo uma pesquisa deles, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que até 2030 a maior enfermidade que vai ser apresentada na humanidade será as enfermidades emocionais. Né? Então, o que é saúde mental? Palavras, sentenças, né? Coisas que você carrega, né? E de infância, de criação, de palavras que sentenciaram a tua vida, você não serve para nada. Então, tem pessoas que precisam se libertar, porque o que te define hoje não é a palavra que o homem lançou contra você, mas é a palavra que Deus estabeleceu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, ela precisa entrar para gerar na nossa mente uma nova identidade. Né? Porque você vem de um conhecimento humano que fala assim, olha, se você fizer isso, se você obedecer, Papai do Céu vai te dar. Se você não obedecer, Papai do Céu castiga. Quem já falou isso além de mim? Não é assim que a gente aprende? Só que Papai do Céu castigou aquele que obedeceu, por aqueles que não obedeciam. Pegou essa? Então não tenta entender, passa a viver. Porque aquele que obedecia, pagou o preço, foi castigado por aquele que não obedecia. Mas pela obediência dele, pelo conhecimento e a transformação na nossa alma, automaticamente nós passamos a obedecer. Não é um esforço, é uma consequência. Tudo bem? Porque o tom das nossas atitudes é que valida os nossos sentimentos, não é o tom da nossa voz. Essa é uma aula que nos confronta. Tudo bem? Porque você vai sentir, você vai ter dores, você vai ter adversidade, e aí você vai ver, você vai ouvir as notícias, e aí você tem que estar preparado. Espera aí, o que vai ficar aqui dentro? É o que a Bíblia diz? É o que o mundo relata? Ou o que Deus fala? Aí o que vai falar mais alto dentro da gente? E essa é a maior luta que todos nós temos. Tudo bem? Então, nós precisamos o quê? Mas deixe que Deus o quê? Transforme. Então, há uma transformação, certo? Né? Pelo quê? De quê? Da mente, que é a alma. Tudo bem? Então, nós falamos semana passada de emoções e mente. Né? Então, as suas emoções, ela abastece a tua mente. A tua mente vai te levar a palavras. Palavras geram hábitos. Hábitos geram ações. Ações geram caráter. E caráter gera destinos. Tudo bem? O ciclo, ele é todo daqui para fora. Mas você tem que ter cuidado que o que entra de fora para aqui. Né? Nós falamos semana passada, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, o que você tem que guardar? O teu coração. Porque dele que procede a vida. Deus não é Deus de morte. Deus é o Deus que venceu a morte. Então, tudo que leva à morte não vem de Deus. Tudo bem? Por isso que você recebeu o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Tudo bem? Mas como que eu vou ganhar a vida eterna se esse corpo morre? Então, vamos lá. Então, você renova a mente para que você possa o quê? Então, essa parte do versículo, todo mundo sabe. O que é a vontade de Deus? É o quê? Aí você pergunta, olha, qual é a vontade de Deus? Todo mundo levanta a mão, vamos lá? Boa. Posso ouvir mais alto? E o que você precisa para viver? Diga, renovar a mente. Então, por isso que tem um monte de cristão hoje que não vive. Está aí refém de passado. Né? Então, diga, nessa noite, eu pego a minha alma, coloco no banco de trás
e coloca o Espírito Santo para guiar o carro. Então, bota a alma no banco traseiro, bota o cinto de segurança nela, porque ela sempre vai querer pular para guiar o carro, e ela tem um problema, ela só vive de retrovisor. Eita. Só olha passado. Aí você bate com o carro toda hora, porque você tira o olho do para-brisa. Deus trabalha com o teu presente, projetando já o teu futuro. Porque o passado ele já apagou em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Vocês estão comigo? Amém? Então diga, a alma é santificada. Me leva lá em João 17, 17. Então nós estamos vendo o que precisa para experimentar, né, essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Você precisa se separar. E, mas pastor, às vezes eu erro, não é porque eu quero. Quando eu vejo, eu errei. Acontece, irmão. Aí, se ao invés de tratar como não errar, você fica lutando com o erro, se condenando por ter errado, né? Eu vim para a aula hoje, o meu falou, errei no trabalho. Eu falei, bem-vindo ao clube. Época de crescimento. Porque os seus erros, eles vão fazer com que você cresçam. Porque se você nasceu de novo, como a gente erra, a gente sabe, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né, que é o nosso GPS. E esse GPS não é igual ao GPS humano, né? Ele não nos leva para lugares inseguros, incertos. Ele sempre vai nos guiar para a vontade de Deus. Vocês estão comigo? E a vontade de Deus qual é? Alguém já teve essa experiência como eu? Engraçado, alguma coisa estava me dizendo que isso... Levanta sua mão, diga, eu preciso estar mais atento para essa alguma coisa está me dizendo. Diga, essa alguma coisa tem nome, Espírito Santo. Então, irmão, você não vai ouvir essa voz na gritaria, na confusão, na autoridade do tom da tua voz, aqui quem manda sou eu. Não, irmão. Não é assim que muda, não. Às vezes a gente tem que calar, que é a sabedoria. Há tempo de falar, há tempo de calar a boca, há tempo de todas as coisas, né? Então, às vezes, a gente precisa estar atento a essa voz interior. Então, como é que, pastor, mas eu não consigo, é maior do que eu, mas não é maior do que a palavra, tudo bem? Então, não se condene por você estar errando. Vai buscar a forma, a receita, porque o que eu vejo hoje? Se aponta muitos erros, mas a gente não está aqui para apontar erro, a gente está aqui para trazer o diagnóstico e tratar os erros, porque todo mundo erra. Olha o silêncio. Né? Porque apontar o dos outros é fácil, o negócio é tratar os nossos. E você não está aqui, diga, eu não vou julgar para não ser julgado. Diga, eu examino a mim mesmo. Então, na ceia, é um ato do momento de você expor para Deus os seus erros, as nossas fraquezas, porque é na sua fraqueza que o poder dele vai se aperfeiçoar, que vai virar fortaleza para você e para ele. Vocês estão comigo? Diga, Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque é nela que ele vai trabalhar. Então, fraqueza não é problema para Deus, porque Jesus se fez fraco para te tornar forte. Por isso que ele diz, digo fraco, lá em Joel 3,10, digo fraco, eu sou o quê? Mas, professor, como é que eu consigo fazer isso? O que é santifica-os? A palavra santificação, ela vem de separação, né? Você vê, Espírito Santo é um espírito separado. E você hoje, você está lá em 1 Pedro 2,9, se você quiser anotar, né? Você é uma nação eleita, um sacerdócio real, povo separado. Então, quando você nasce de novo, você não nasce no corpo, você nasce no espírito. Então, é uma nova criatura. Diga, aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova espécie. As coisas velhas passaram e tudo não vai fazer. Já se fez novo. Tudo bem? Se quiser anotar, 2 Coríntios 5,17. Tudo bem? Então, como que eu consigo vencer a mente, a emoção? Porque
é o combate do cristão, né? O que ele diz aqui? Posso ouvir mais alto? A palavra de quem? Então, irmão, o que acontece? Você está diante de um diagnóstico, não é você ignorar ele. Ele existe. Pastor, eu não sou maluco. Não. O câncer, ele existe? Pode existir. Mas existe um diagnóstico de Deus. Pelas feridas de Cristo, eu já fui sarado. Está me entendendo? Então, existe um diagnóstico humano que vai existir mesmo. Porque Jesus passou por aqui e eu nunca vi ele colocar enfermidade em ninguém. Você vê ele curando. E ele fala, você quer ver o Pai? Vê a mim. Porque quem vê a mim, vê o Pai. Vê a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que você nem fique sendo curado. É que você ande em saúde. Eita glória. Diga, a vontade de Deus é que eu ande em saúde no meu corpo. Então, você quer se santificar, bota a palavra para dentro. Tudo bem? Me leva lá em Provérbios 4, 22. Aliás, me leva no 20. Anota isso aí, tá, irmão? Que eu não consegui entrar na apostila ainda, mas eu vou entrar. Aqui, meu filho. Tem filho aqui? Tem filho de Deus aqui? Dá um glória a Deus aí para me ouvir os filhos de Deus. Glória a Deus. Escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Então, irmão, não adianta você ser apenas... Porque às vezes você está escutando, mas você não está dando ouvidos. Já viu quando você deixa a televisão ligada lá? Você não está nem sabendo o que está passando, né? Aí vem um plantão, passou o plantão, entra aquela musiquinha, né? Que eu não lembro mais do plantão. Um instante separa tudo. Epa, o que aconteceu, não é isso? Diga, há uma diferença de escutar e ouvir. Diga, quando eu ouço, eu estou dando ouvidos. Então, dê ouvido para o que Deus diz. E não para as notícias lá fora. Deixa eu te falar. Os noticiários lá fora mudam todo dia. Jesus não é uma notícia, é um fato. Levanta sua mão e diga, foi consumado. Não vai mudar mais nada. Não tem mais nenhuma novidade. A não ser o que você está aprendendo aqui. Que todas as coisas já se fez nova. E ele é o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Então, está tudo consumado. Então, versículo 21, presta atenção aqui. Não deixe que ela se afaste dos seus olhos. Então, você tem que andar, tem um diagnóstico aqui que você vai olhar e você tem outro diagnóstico aqui. Olha, eu estou vendo esse diagnóstico, ele é real. Mas maior do que ele é o diagnóstico que Deus me define na palavra. Não é fácil. A fé não torna as coisas fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Levanta a sua mão e diga, a fé não torna as coisas fáceis. Ela torna possíveis. E diga, e tudo que eu falo é potencializado. Então, ao invés de ficar falando da dor, fala com ela. O dor, eu declaro, ele levou sobre si todas as nossas dores. Está lá em Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 e 5. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Então, apresenta o diagnóstico de Deus para o diagnóstico da terra. Então, tem gente que quer viver o céu na terra, mas não abre aquilo que abre as janelas do céu, que é a palavra. Então, quando você abre a palavra, você está abrindo as janelas do céu para ser derramado sobre a tua vida. Tudo bem? Versículo 22. Presta atenção nisso aqui. Porque o que a palavra é? O que é? Então, vida é contrária à morte. Enfermidade não te leva à vida, te leva à morte. Tudo bem? Vida para quem os encontra. Diga, graças a Deus, eu encontrei a palavra. E o que ela é? Para quê? Eita! Levanta a sua mão e diga, eu estou recebendo toda segunda-feira, toda aula, saúde. Eita! Dá um aplauso de louvor ao Senhor. Dá um glória a Deus se é para Ele. Então, quando você se expõe à palavra, você está recebendo saúde. Para quê? Para seu corpo.